Volto agora com o Vandique. Silveira, Vandique, a gente estava ali falando com o Fábio Farias sobre esta operação da Polícia Federal em relação aos ex-dirigentes de lojas americanas, acusações graves, né? Inclusive tem acusações de manipulação de mercado, insider trading, lavagem de dinheiro contra estes ex-diretores de lojas americanas. Primeiro, entender, né, na tua leitura, como que você vê, de fato, essa investigação, se você acredita, né, são 2 anos desde o início ali que essa fraude contábil veio à tona, por que você acha que está vindo só agora? Ainda dá para se ter esperanças em algum tipo de resolução desse tipo de investigação? O Fábio deixou uma frase forte ali no final, né? Ele falou que o sistema sempre acaba prevalecendo e vencendo em cima dos que têm dinheiro ali, enfim. Qual que é a tua opinião? Bom, Americanas é o típico exemplo do capitalismo tupiniquim. Né? É o capitalismo peronomútil, né? É aquilo que eu falo aqui sempre, que os empresários brasileiros são empresários gato gordo, salvo por muito poucas exceções. É o gato gordo que não come o rato, é o gato gordo que fica pedindo proteção. Você não viu? O pessoal hoje da Anfávia está pedindo proteção contra os chineses para antecipar a entrada das tarifas de 35%. Quer dizer, de fato, a gente tem desde os anos 50 a produção de carros no Brasil e a gente não conseguiu ser competitivo. Precisa ter tarifa para o carro brasileiro ser competitivo, gente. Isso eu falo em uma indústria. E a gente teve também a questão da amarração política com a taxação das empresas que vendem as blusinhas, a famosa a lei das blusinhas, a remuneração das blusinhas. É exatamente isso. É o capitalismo tupiniquim. Lojas americanas têm um modelo de negócio insustentável. Ela tem um investimento ruim e um portal péssimo, digital, que não tem como competir com os chineses, nem com o Mercado Livre ou a Amazon. Então, chegou tarde e tentou fazer um negócio junto com o Submarino e não deu certo. E, aliás, o Submarino também foi o primeiro, tinha tudo para ter sido o Mercado Livre, mas por incompetência mesmo, não chegou a nenhum lugar. Aí a gente forma essa empresa que é predicada em lojas, em shoppings e locais físicos, vendendo bugiganga, custa 10, 15 reais, deve ser a média do que se vende lá dentro, não deve chegar a 100 reais. Quer dizer, como é que se justifica ter aluguel em zonas extremamente nobres ou ser dono de um imóvel numa região extremamente nobre para vender bugiganga? O giro disso tem que ser tão grande, que é impossível o varejo físico fazer isso. Quer dizer, o modelo das lojas americanas não existe. E junto com o modelo das lojas americanas, eu falo Magalu, Casas Bahia, toda essa turma tem modelo que é insustentável perante a mudança radical, a disrupção da indústria. Então, os grandes pais da indústria brasileira, os grandes capitalistas brasileiros, fizeram fortuna com aquela conversinha de corte de gasto, corte de custo. Né? Tem até uma frase que custo é que nem unha, tem que estar sempre aparando. Pois é verdade. Só que esse modelo se esgarçou nas empresas investidas pelo grupo no Brasil e fora do Brasil. Né? E tecnologia que é bom, a transformação digital que é essencial, não foi feita. Então, o que sobrou? Sobrou recorrer a atividades escusas para se manter vivo. E outra coisa, né? Como a gente sabe que no Brasil lei não pega, né? Quando eu falava para os meus colegas nos Estados Unidos e na Europa que no Brasil tem um termo que diz que lei não pega, né? E pega para certas pessoas e nos outros, as pessoas operam nessa margem. Como a gente sabe que Lava Jato, não tem ninguém preso. Cadê o pessoal Lava Jato? Não tem ninguém preso. Não teve corrupção? Como é que não teve corrupção se o dinheiro foi devolvido? A gente tem pessoas que são altruístas de devolver bilhões de reais. E a mesma coisa acontece com o capitalismo. O capitalismo é o melhor sistema, o mais eficiente, mas ele não é moral, ele é amoral. Para que o capitalismo funcione, nós precisamos ter homens e mulheres que são moralmente eretas, moralmente probas,
E quando existe a ausência da moralidade imposta pelo juízo de valor do ser humano, que é a base do capitalismo, né? Porque o capitalismo só ele é um mecanismo, mas ele precisa de homens e mulheres que fiquem de pé moralmente. E é o que acontece né, nas lojas americanas. Nós tivemos uma fraude de 40 bilhões, né? E aí tem os 25 bilhões que estão sendo investigados. O Ministério Público brasileiro, a gente sabe, é ineficiente, demora, né? Demora. Eu não estou fazendo um juízo de valor do ponto de vista se tem corrupção ou não tem corrupção. Não, não é isso, não. A minha análise é que ele demora, né? Os processos no Brasil são muito demorados. Então, essa burocracia dentro da estrutura que promove a lei facilita com que quem deveria estar preso não vai ser preso porque está fora do Brasil. Então, tudo isso faz com aquele negócio de que quem vai pagar a conta é o carinha lá que juntou 2 fios e tomou um choque, sabe? É isso que vai acontecer. E isso não é capitalismo, isso é uma desmoralização para o capitalismo. Esses heróis não são capitalistas, eles são espertalhões. Espertalhões. O capitalismo, ele depende de pessoas, homens e mulheres, probas e moralmente capazes, de pé, eretas, dentro da moralidade. Vandick, sempre muito bom poder contar contigo aqui. Gostaria de pedir suas considerações finais, então, para essa quinta-feira, já deixando aí o que monitorar, deixar no radar rapidinho até segunda-feira, quando você estará de volta aqui com a gente. Nós temos essa semana algo extremamente relevante para a economia e para a geopolítica do mundo. Hoje teremos o primeiro debate do Trump e do Biden, ambos candidatos subótimos para ocupar a cadeira do maior e mais poderoso país que já existiu na face da Terra, que é os Estados Unidos da América, que define o que acontece na vida de qualquer um dos 8 bilhões de habitantes do país, do planeta. E esse debate é fundamental porque ele é a semente da tônica do que vai acontecer daqui para frente. Se é capaz de um Biden conseguir se mostrar firme, que eu acho muito difícil, se o Donald Trump consegue abarcar um pouco menos desse vigor, desse autoritarismo que ele tem e conseguir entender que uma guerra comercial com a China não é a melhor saída. A gente precisa ter uma organização de um mundo onde a China tem uma participação importante na indústria, talvez não tão grande como é hoje, mas existe uma acomodação ali, porque a China, alinhada com os interesses da Pax Americana, né, que foi, de fato, o regime que a gente vive desde o término da Segunda Guerra Mundial, é muito importante para o equilíbrio macroeconômico e político do mundo. A China exporta, né, preços mais baixos, né, desinflação para o mundo. Então, macroeconomicamente falando, é importante. Uma China satisfeita com o status quo de ser o segundo elemento de poder nesse sistema é fundamental, porque impede que exista uma guerra. Então, esse nível de satisfação ou insatisfação com o status quo global que foi criado, imposto e mantido às duras custas com dinheiro e com vidas americanas é fundamental para a maneira com que nós vivemos hoje. Um mundo onde você cria uma bipolaridade, de novo, os Estados Unidos de um lado e a China do outro lado, talvez com a Rússia, pode ser muito deletério e perigoso do ponto de vista, né, nuclear, que é uma das minhas preocupações. Tem até um livro de um ex-professor meu, Yasser Kugler, que é Evitando a Guerra Nuclear, Averting Nuclear War, que mostra muito disso. Com isso, eu agradeço vocês, desejo um excelente final de semana e muito obrigado de novo por estar aqui. Maravilha.